Fala, fala, galerinha! Tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje vai trazer o deslocamento populacional. Então fica ligadinho aí para você não perder nada. Você sabe a diferença entre migração, imigração e emigração? São palavras bem semelhantes, não é mesmo? Mas com significados bem diferentes. E é isso que vocês vão aprender agora. Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um mesmo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente. Esses fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais, como as secas, os terremotos e as enchentes. As migrações internas são conhecidas como êxodo rural e êxodo urbano. Êxodo rural ocorre quando a população do campo se transfere para os grandes centros urbanos. No Brasil, um grande exemplo de êxodo rural ocorreu do Nordeste para o Sudeste do país. Os imigrantes nordestinos, fugitivos da seca e do desemprego, foram em busca de trabalho e melhores condições de vida nas grandes cidades do Sudeste. A emigração é o ato de deixar a pátria de origem com a intenção de se estabelecer em um país estranho. Entre as décadas de 80 e 90, milhões de brasileiros deixaram o país, promovidos por sucessivas crises econômicas e também pelo desemprego causado pelo processo de globalização. Então, foram em busca de novas oportunidades e melhores condições de vida, direcionados a diversos países espalhados pelo mundo, sobretudo para os Estados Unidos. Paraíso tropical, a terra das oportunidades. Aqui você terá seu próprio castelo. Foi com este sonho que os imigrantes começaram a chegar no Brasil, na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros, conhecidos como barões do café. E eles tinham um grande problema com a aprovação da Lei Áurea. Era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas no sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de até 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar nas cidades de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades nos bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país.
Já a imigração japonesa no Brasil começou oficialmente no ano de 1908 e atualmente o Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão. A imigração de venezuelanos retrata o cenário de crise em que vivem essas pessoas nos seus países. Esse fluxo migratório intenso tem desencadeado problemas no território brasileiro, visto que a maioria dos imigrantes concentram-se principalmente em Roraima, que não tem capacidade de absorvê-los, o que gera cenas de miséria e sofrimento deste povo. Como você pode acompanhar, não é uma questão só de volume de pessoas que migram, mas é uma questão de inserção e de acolhimento nos casos dos imigrantes que estão de passagem ou que terão uma trajetória mais longa. Então, a verdade é que somos um país miscigenado e que até hoje em dia recebemos muitos imigrantes, especialmente o estado de São Paulo. E essa tendência que a gente tem acarreta a estarmos preparados para receber bem estas pessoas. O meu país somos todos nós, ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. O meu país é a terra, o meu país somos todos nós, ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. Quem nasceu, cresceu, quem chegou, refugiados ou nativos, somos todos naturais da